Sociedades de economia mista. Pontos fundamentais. As sociedades de economia mista são entidades criadas pelo poder público para desempenhar atividades de interesse coletivo em setores estratégicos, mas com a peculiaridade de permitir a participação de investidores privados em seu capital social. Essas entidades são regidas por normas específicas que combinam aspectos do direito público e do direito privado, buscando um equilíbrio entre eficiência empresarial e atendimento ao interesse público. No Brasil, sua criação e funcionamento estão previstos na Constituição Federal de 1988, sendo regulamentados por leis ordinárias. A principal característica das sociedades de economia mista é a composição de seu capital social. O controle acionário deve ser mantido pelo poder público, que detém a maioria das ações ordinárias com direito a voto. Contudo, os demais acionistas, geralmente do setor privado, podem adquirir ações preferenciais ou mesmo ações ordinárias sem, entretanto, comprometer o controle estatal. Essa composição permite que o Estado utilize recursos privados para alavancar investimentos em setores de interesse público. Um exemplo típico de sociedade de economia mista no Brasil é a Petrobras. Controlada majoritariamente pelo governo federal, a empresa tem ações negociadas nas bolsas de valores do Brasil e do exterior, permitindo que investidores privados participem de sua gestão indireta e usufruam de seus lucros. Isso demonstra como essas entidades podem combinar objetivos estatais e interesses privados em um único modelo organizacional. O regime jurídico das sociedades de economia mista apresenta características híbridas. Por um lado, elas são submetidas às regras do direito privado, como a legislação societária e normas de mercado financeiro. Por outro lado, também estão sujeitas a princípios e normas do direito público, como os princípios da eficiência, legalidade e moralidade administrativa, que norteiam a atuação de toda a administração pública. Essa dualidade impõe desafios na gestão dessas entidades, especialmente na conciliação de seus objetivos econômicos com suas finalidades públicas. A criação de uma sociedade de economia mista deve ser autorizada por lei específica, o que assegura o debate público sobre sua necessidade e pertinência. Esse processo legislativo é essencial para evitar a proliferação de entidades desnecessárias e garantir que elas atendam a um propósito legítimo, alinhado ao interesse da coletividade. Após a autorização legislativa, a sociedade deve ser constituída nos moldes do direito privado, geralmente sob a forma de uma sociedade anônima. No âmbito de contratações, as sociedades de economia mista possuem regras diferenciadas em relação às empresas públicas puramente estatais. Elas devem observar procedimentos que garantam a competitividade, a isonomia e a transparência, mas não precisam seguir integralmente a legislação de licitações aplicável à administração pública direta. Isso lhes confere maior flexibilidade para operar em mercados competitivos, ao mesmo tempo em que exige responsabilidade na aplicação de recursos públicos. Outro ponto de destaque é o regime de trabalho dos empregados. Apesar de não serem servidores públicos, os trabalhadores das sociedades de economia mista são admitidos por concurso público, conforme determina a Constituição Federal de 1988. Essa exigência visa garantir a impessoalidade e a meritocracia no processo de seleção, além de reforçar a transparência e a equidade no acesso a cargos. As sociedades de economia mista frequentemente atuam em setores estratégicos da economia, como energia, transporte, mineração e infraestrutura. A Eletrobras, por exemplo, desempenha um papel fundamental no setor elétrico brasileiro, contribuindo para o fornecimento de energia em larga escala e para a integração do sistema energético nacional. Sua atuação é vital para o desenvolvimento econômico do país e para a garantia de serviços essenciais à população. No entanto, a gestão dessas entidades enfrenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito à governança e ao controle. Por se tratar de empresas com participação estatal e privada, é necessário adotar mecanismos robustos de compliance, auditoria e transparência para prevenir práticas ilícitas, como corrupção e desvios de recursos. Além disso, é fundamental que suas decisões estratégicas sejam tomadas com base em critérios técnicos, evitando influências políticas indevidas. A participação do setor privado nas sociedades de economia mista pode trazer benefícios como a atração de investimentos e a incorporação de práticas modernas de gestão. Contudo, também há riscos associados, como o possível conflito entre os interesses dos acionistas privados, que buscam maximizar lucros, e os objetivos estatais,
que podem incluir metas sociais ou de desenvolvimento regional. Essa tensão exige um equilíbrio cuidadoso na definição das estratégias corporativas. Do ponto de vista tributário, as sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime tributário aplicável às empresas privadas, salvo em casos específicos de imunidade ou isenção previstas em lei. Isso significa que elas devem arcar com impostos como qualquer outra empresa, o que pode impactar sua competitividade no mercado. Entretanto, essa exigência reforça a igualdade de condições entre empresas públicas e privadas em setores concorrenciais. No cenário internacional, as sociedades de economia mista brasileiras têm conquistado relevância significativa. A Petrobras, por exemplo, é uma das maiores empresas de energia do mundo e desempenha um papel estratégico no mercado global de petróleo e gás. Essa projeção internacional contribui para a atração de investimentos estrangeiros e para a inserção do Brasil em cadeias produtivas globais, mas também exige conformidade com normas ambientais e sociais cada vez mais rigorosas. As sociedades de economia mista são frequentemente alvo de debates sobre privatização. De um lado, há argumentos a favor da privatização, baseados na ideia de que o setor privado seria mais eficiente na gestão de recursos e na busca de resultados. De outro lado, há defensores do modelo de economia mista, que destacam a importância dessas entidades para a manutenção da soberania nacional e para a execução de políticas públicas estratégicas. Outro aspecto a ser considerado é o impacto das sociedades de economia mista no desenvolvimento regional. Muitas dessas entidades são responsáveis por projetos que promovem a geração de empregos, a inclusão social e o fortalecimento da economia local. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, por exemplo, desempenha um papel crucial na expansão do saneamento básico, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população. Por fim, as sociedades de economia mista representam uma solução inovadora para a atuação estatal em setores estratégicos, combinando o melhor dos mundos público e privado. Contudo, sua eficácia depende de uma gestão transparente, responsável e alinhada aos princípios constitucionais. Assim, elas podem continuar a desempenhar um papel relevante na promoção do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!